o Deus das oportunidades. Bom, eu espero que você tenha compreendido que para acertar nas escolhas das oportunidades, nós precisamos compreender o processo da escolha. Nós precisamos compreender o processo da escolha. Nós precisamos, em segundo lugar, compreender o fundamento de uma escolha certa. E nós vimos que é a sabedoria dada por Deus de maneira plena para qualquer pessoa que lhe pedir. Vimos também que nós não podemos esperar uma explosão de paixão. A sabedoria divina, ela nos ensinará que nós temos que trazer a paixão para o lugar onde nós estamos. Nós precisamos também, como nós vimos, praticar a nossa capacidade de fazer escolhas nas portas pequenas. Também falamos que nós precisamos não planejar o fracasso, mas aprender com ele. Nós temos que aprender com o fracasso. O fracasso não pode ser um poste de amarração. Ele tem que ser um lugar de sinalização de onde nós tiramos lições e implementamos uma nova estratégia com mais inteligência. E ao terminar esta série de mensagens hoje, eu quero levantar uma pergunta a todos vocês que estão aqui. E antes de levantar essa pergunta, eu quero dizer para você que neste momento eu ainda estou pressionado com essa santa preocupação que Deus tem colocado no meu coração, de você perder aqueles toques espirituais e celestiais que Deus vai dando e não compreender que Deus está falando com você. A pergunta que eu quero que você pense comigo hoje é: você é gente de alma pequena ou gente de alma grande? Você é gente de alma pequena ou gente de alma grande? Essa pergunta é muito importante. Como é que eu posso saber se eu sou uma pessoa de alma pequena ou se eu sou uma pessoa de alma grande? Ter a alma grande ou a alma pequena, ela é uma escolha pessoal. Ninguém nasce com a alma pequena ou com a alma grande. É nós que escolhemos o tamanho da nossa alma. E isso não se relaciona com os seus dotes, não se relaciona com as suas habilidades, não está relacionado com os seus recursos, nem com a família que você nasce. Essa é uma boa coisa, porque talvez você nasceu numa família nada a ver. Talvez você nasceu numa família que não acredita em você, mas Deus acredita em você, e Ele está falando com você. Isso não se relaciona também com a altura física da pessoa. Na verdade, não se relaciona. O que nós temos que fazer para saber se a gente tem a alma grande ou a gente tem a alma pequena? Para saber se você tem a alma grande ou a alma pequena, você tem que considerar qual é o tamanho do seu problema. Talvez você nunca poderia imaginar que o tamanho do teu problema é muito importante, está relacionado com o tamanho da sua alma. Há uma enorme diferença entre uma pessoa que tem um grande problema e uma pessoa que faz com que o seu problema seja grande. Eu vejo esta afirmação como um alerta divino aqui nesta hora. Você tem um grande problema ou você faz do seu problema algo grande? Colocando em outras palavras a minha pergunta: você é do tipo de pessoa que faz tempestade em copo d'água? Pare um pouquinho. Você é do tipo de pessoa que faz tempestade em copo d'água? E eu vejo que esta pergunta não é coincidência, porque há pessoas aqui que eu creio, o Espírito Santo me coloca essa confirmação no coração, e eu ouso fazer, que nesses últimos dias, nessas últimas semanas, você já ouviu pessoas lançar no seu rosto: você está fazendo tempestade num copo d'água. Não é coincidência. Eu creio que enquanto nós estivermos pregando, Deus foi colocando frases, palavras que fazem sentido no seu coração. Cada um de nós temos que ter a consciência que problemas são ossos do ofício de nós estarmos vivos. E se eu fosse colocar isso de outra forma, eu diria para vocês que viver significa enfrentar problema. Enfrentar problema. Viver significa enfrentar problema. Quantos que estão aqui que têm problemas? Se tiver uma pessoa que não tem problema aqui, vamos pegar essa pessoa, vamos levar para o cemitério, porque ela já morreu.
já morreu. Porque quem não tem problema são mortos. Irmãos, preste atenção nisso aqui, porque o Espírito Santo está equilibrando, está colocando juízo na nossa mente aqui, para equilibrar nossas expectativas. É fora da realidade você esperar que você viverá sem enfrentar problemas. Nós vamos ter problemas em casa, nós vamos ter problema com as pessoas que moram ao nosso lado, com aqueles que trabalham conosco. Viver significa enfrentar problemas. Portanto, em nome de Jesus, não espere que as oportunidades dadas a você por Deus serão isentas de problemas. Algo importante para a nossa compreensão é fazer distinção entre uma situação difícil e um problema. Problema é algo que eu e você podemos resolver. Temos que buscar a solução para o problema. E se você não puder fazer nada numa situação que você diz, eu tenho este problema, e você vai ver que não pode fazer nada, então o que você está enfrentando não é um problema. Você está enfrentando uma situação difícil. Isso significa que é algo que você tem que enfrentar. Isso significa que é algo que você tem que suportar. Dito isso, eu lhe pergunto mais uma vez, qual é o seu problema? Por que essa pergunta é importante para saber qual é o nosso problema? É porque quando você agarra a oportunidade divina, você precisa compreender que você será definido pelo problema que você tiver. Você será definido, na verdade, por seu maior problema. Pode ser que minha fala neste momento não esteja fazendo sentido ou não seja totalmente compreendida por você neste momento, e por isso eu peço a sua atenção, e eu creio que logo você compreenderá qual é a mensagem que Deus está escrevendo neste momento. Por quê? Porque existem dois tipos de gente. E aqui, se você quiser, você pode escolher dedicar a vida ao problema de como eu posso ficar rico. Seria esse o seu problema? Você pode se dedicar ao problema como eu posso ser bem-sucedido, ou como desfrutar de uma boa saúde, ou como eu posso viver em segurança, como eu posso encontrar o cônjuge perfeito, ou então você pode se dedicar a vida a problemas maiores, a problemas que estão relacionados com a alma grande, com pessoas de alma grande. Mas não esqueça, a sua identidade, ela é definida pelo problema que você adota. Diga-me qual é o seu problema e direi quem tu és. Esta é a verdade. Existem pessoas de mente aberta, existem pessoas de mente fechadas, como nós abordamos na segunda mensagem da nossa série. Pessoas da mente fechada são pessoas que, quando veem uma oportunidade, elas olham para si. Elas não olham para Deus. Elas consideram os dons, elas consideram os talentos, elas consideram os recursos e as habilidades apenas. Mas pessoas de mente aberta, elas olham para Deus e confiam que o que for necessário, Deus fará para que elas não percam aquela oportunidade que Deus está dando. Ser pessoas da mente fechada está intimamente relacionado com o primeiro tipo de pessoa que eu quero destacar hoje aqui. E o primeiro tipo é gente de alma pequena. Como são gente da alma pequena? Gente de alma pequena são pessoas de problemas pequenos. De problemas pequenos. Pessoas da alma pequena, veja com quais problemas elas se envolvem. Elas estão envolvidas na demanda de como a sua vida deve ser mais segura, como ela deve tornar a sua existência mais confortável. Elas estão envolvidas com coisas como colocar um vizinho inconveniente no seu lugar certo, como tornar as rugas e os cabelos brancos menos visíveis, como lidar com um problema no trabalho, com amigos mal-humorados, com colegas mal-humorados, como conseguir a casa do seu sonho, o carro que combina com o seu status. Lembre-se, gente pequena se ocupa com problemas pequenos. Por favor, pense nisso. O segundo tipo de pessoa é gente da alma grande. Gente da alma grande
são pessoas de grandes problemas, de grandes lutas, de causas difíceis e improváveis. São pessoas que convivem com a grandeza da alma. São pessoas que se ocupam com os grandes problemas. Elas estão envolvidas em causas como, por exemplo, o que fazer para acabar com a pobreza de um bairro na sua cidade? Como combater o tráfico de sexo? Como ajudar crianças em risco? Como apoiar mães sozinhas? Como ajudar pessoas em doenças terminais? Como investir na educação de crianças pobres? Como levar beleza e arte para um determinado lugar da cidade que está totalmente destruído? Elas estão envolvidas em grandes problemas. Para essas pessoas da alma grande, o alvo da vida não é ter oportunidades para serem ricas, mas para serem úteis. Há uma diferença em ser rico, em ser útil. Prosperidade não é o alvo em si, mas o resultado, irmãos, de uma vida em cumprir um propósito de existência. Portanto, avalie neste momento. Você é uma pessoa de alma pequena ou você é uma pessoa de alma grande? Eu espero que você seja uma pessoa de alma grande. Deus deseja que você escolha ter a alma grande, e para isso eu percebo que todos nós, aqui neste momento, Deus tem um desafio. Ele está colocando um desafio para o nosso coração, e nós precisamos escolher qual será o nosso problema. Talvez você não tenha pensado nisso. Quem sabe você quer se livrar do seu problema, você quer livrar-se da sua causa. Mas Deus trouxe você, e Ele está dizendo, não, o problema que você enfrenta, identifica você. Então você precisa escolher qual vai ser o seu grande problema. Qual será a sua causa? Nós precisamos, na verdade, meus irmãos, compreender que nós carecemos de um problema no tamanho de Deus. Você precisa de um problema do tamanho de Deus. Viver, irmãos, é enfrentar e resolver problemas. Quando Deus chama as pessoas, Ele chama as pessoas para enfrentar um problema. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está querendo que você seja um homem, uma mulher de um grande problema. Quando Ele chama as pessoas, Ele chama para enfrentar um problema. O termo exato para a condição de alguém verdadeiramente isento de qualquer problema, como eu já falei, é morto. Ter menos problemas não é viver, irmãos, é morrer. Saber lidar com problemas cada vez maiores e resolver esses problemas é, na verdade, o que significa que as nossas forças estão sendo melhoradas e que nós estamos cada vez mais aumentando a nossa capacidade, que Deus está aumentando a nossa capacidade. Nós precisamos, irmãos, nos emancipar dos pequenos problemas para nos liberar energia a fim de lidar com problemas maiores. Por quê? Porque crescimento não é a capacidade de evitar problemas. Crescimento é a capacidade de lidar com problemas maiores e mais interessantes. O Espírito Santo de Deus está de uma forma poderosa, maravilhosa, dizendo assim, vamos trocar de problema. Vamos largar os problemas da alma pequena, vamos pegar os problemas da alma grande. Deixa eu fazer algumas perguntas a você. Você tem um problema digno de suas melhores energias, digno da sua vida? Eu vejo como pastor que quantas vezes eu fico gastando a minha energia num probleminha que não vai chegar a lugar nenhum, envolvendo em causa que é rachar cabelo. Tinha um professor chamado Glênio Paranaguá, e eu gostava, feito besta, ficar discutindo com o meu professor sobre assuntos. E um dia ele falou para mim uma expressão que marcaria para o resto da vida. Ele disse, Jacó, com seu sotaque piauiense, Jacó, vamos largar de rachar cabelo. Eu disse, o que te acha de rachar cabelo? Ele disse, você pega um cabelo e tenta ficar rachando, a não ser que a mulher tem duas pontas. Tem mulher de cabelo de duas pontas? Tem homem de cabelo de duas pontas. Aí é fácil de rachar. Mas pega um cabelo e tenta rachar. Tem gente que se envolve numa causa que nunca vai chegar na solução. É como rachar cabelo, nunca vai conseguir. Você está se esforçando resolver o quê? Que diferença você quer que a sua vida faça neste mundo? Gente que segue a Jesus se pergunta, meu Deus, qual é o problema deste mundo que o Senhor gostaria que eu me envolvesse nesse problema?
Quando você procura as oportunidades de Deus, é desta forma que você procura. Onde tem um grande problema, Senhor, que o Senhor quer que eu me envolva? Os seguidores de Jesus abraçam os problemas deliberadamente, intencionalmente. Gente de alma grande escolhe uma grande causa. E aqui nesta manhã, irmã e irmão, eu pergunto para você com muito respeito: qual é a causa da sua vida? Dando seguimento à mensagem que Deus está escrevendo em nosso coração, aquele que agarra as oportunidades divinas precisa saber que a sabedoria dada por Deus para fazer escolha o levará a ver, a identificar aquilo que mexe com o seu coração. Primeiro, ele escolhe ser uma pessoa de alma grande. Eu abraço um grande problema. Eu quero entrar nessa porta, tem um grande problema. Tem adversários, é nela que eu vou. É com esse problema que eu vou lutar. É com esse adversário que eu vou lutar. Mas ela olha também para o seu coração. Ela vê aquilo que mexe com o seu coração. Portanto, ao fazer escolha, avalie o que faz o seu coração bater mais forte. O que faz o seu coração disparar. O que faz sua mente a imaginar ações e possibilidades. Isso pode ser, irmãos, uma indicação de Deus para a vocação da sua vida. E a pessoa mais feliz não é aquela que tem um carro, uma casa, que tem um apartamento, que tem um emprego bom, que tem uma família boa. A pessoa mais feliz é aquela que descobriu a sua verdadeira vocação. Ninguém deve procurar outra bênção. Aquele que encontrou o supremo ideal de sua existência, encontrou o seu maior tesouro para a vida. E a vocação, a descoberta do propósito da vida que Deus tem para a nossa vida, gera uma necessidade urgente de assumir posições. É a vocação, aquilo que mexe com o coração da gente, que nos dá um senso de responsabilidade. Trata-se, irmãos, de um desejo, de um sentimento, de um desejo profundo, que nos induz desesperadamente a ocupar o papel para o qual nós fomos vocacionados, sem esperar que alguém vá ou não conosco. As pessoas vocacionadas descobrem algo maior do que elas mesmas, uma missão. Trata-se de um desafio, trata-se de um objetivo que as coloca em movimento na arena da vida para enfrentar aquela causa, para enfrentar aquele problema. Por isso, pare e pense comigo, o que mexe com o seu coração. Eu estou orando para que o Espírito Santo lhe ajude a ver isto com maneira clara. Com muita frequência, uma sensação de vocação, ela se manifesta quando as pessoas começam a prestar atenção no que mexe com o seu coração, do que toca o seu coração, do que comove o seu coração. Preste atenção, irmãos. Muitas vezes, quando uma pessoa vê um problema no mundo e se inflama, ela pega, chega e diz assim: alguém precisa fazer alguma coisa a esse respeito. Algumas pessoas, quando vê isso, às vezes ela pensa que é para falar para o pastor: pastor, nossa igreja tem que fazer alguma coisa. Pastor, nós temos mulheres cuidando de filhos sozinhas, não tem ajuda de ninguém, alguém tem que fazer alguma coisa. Pastores, nossa cidade está sendo invadida por haitianos, por estrangeiros, por árabes, eles estão perdidos, alguém tem que fazer alguma coisa. Pastor, nossos adolescentes, eles estão perdendo os limites, eles estão fazendo assim, alguém tem que fazer alguma coisa. Comumente, este é o começo da vocação dessa pessoa. Às vezes nós pensamos que Deus está falando para a gente correr para a igreja, fazer alguma coisa, mas Deus está nos chamando para fazer algo. Esse desejo é um sinal que ali está a grande oportunidade de Deus para a vida dessas pessoas. Irmãos, presta atenção, eu quero ser bem claro aos irmãos. Há um padrão na Bíblia que eu quero dar aos irmãos alguns exemplos para ficar claro o que nós estamos falando de sermos alma grande, de nos agarrarmos um grande problema, de ver aquilo que mexe com o nosso coração. Quero dar alguns exemplos bíblicos para os irmãos. E o primeiro exemplo bíblico é de Moisés. Moisés não suportava que o povo de Israel ficasse sob o jugo de opressão e da escravidão no Egito. Essa causa mexia tanto com o coração de Moisés, que Moisés pegou nojo de morar no palácio. Ele largou o palácio de Faraó, onde ele vivia, e ele saiu do palácio, porque ele não aguentava, ele não suportava isso. Então ele foi falar com Deus. Então Deus disse para Moisés: tudo bem, Moisés, se você tem isso que mexe o teu coração,
Muito bem, Moisés, você viu certinho. Vá lá e diga a Faraó: deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo sair. Veja, Deus agiu no coração de Moisés a partir daquilo que mexia com o coração dele, aquilo que movia o coração dele. Vou dar um outro exemplo: o Davi. O Davi não suportava ouvir o Golias zombando do povo de Deus. Ele ficava um arara. Ele falava para os irmãos dele: pelo amor de Deus, esse desgraçado desse gigante vai ficar provocando o Deus Altíssimo dessa maneira, ninguém vai fazer nada. O que é isso? Os irmãos tentaram, impediram o Davi. Davi, vai cuidar dos teus cabritos, filho de uma mãe. Sai daqui, não caça encrenca, não piora as coisas. O rei, ele foi falar com o rei, os irmãos não queriam, foi falar com o rei. Rei, o senhor vai ficar aí de braço cruzado enquanto esse miserento aí fica aí provocando a gente aí, provocando o povo de Deus, e eu vou lá. Olha, moleque, vai não, de jeito nenhum. De todas as formas. Tentou botar a armadura dele para ver que a coisa era complicada. O Davi nada. Então, Davi foi falar com Deus, e Deus disse assim: muito bem, então tudo bem, vai lá, derruba você esse gigante. Vocês conhecem a história. Deus agiu a partir daquilo que movia o coração de Davi. Aquilo que movia o coração de Davi. Neemias não conseguia dormir, virou um zumbi, ficava pela casa, para lá e para cá. Ele não conseguia nem comer, ele não conseguia nem beber. Neemias, ele tinha um negócio dentro do coração dele: como é que vai ficar Jerusalém destruída daquela forma? Os muros caídos desta forma. Neemias não conseguia dormir, ele não conseguia comer, ele perdeu a alegria, ele não podia chegar triste perante o rei, mas a coisa foi ficando feia, que tomou conta do coração. E ele falando com Deus, jejuando, clamando para Deus, disse para ele: tá bom, Neemias, vá você reconstruir esse muro. Veja, Deus agiu com base naquilo que movia o coração de Neemias. Nós podemos colocar aqui um outro exemplo: Paulo não tolerava a ideia que os povos que não eram judeus iam ficar sem ouvir de Jesus, sem conhecer o Evangelho. E ele tinha dentro dele um sentimento de dívida no coração dele. Disse: não posso, sou devedor, eu tenho que ter, alguém tem que fazer alguma coisa, o Evangelho tem que ser pregado. Ele não via a sua vida por preciosa para que pregasse as pessoas que não eram judeus. O seu coração pegava fogo por isso. Ele estava pronto para morrer por isso. Então Deus disse para Paulo: tá bom, Paulo, vá você e pregue o Evangelho às pessoas que não são judeus. O que é que Deus fez? Deus agiu a partir daquilo que mexia o coração de Deus. Portanto, se você perceber o que mexe com o seu coração, a sabedoria divina mostrará a oportunidade que você deve se envolver. Eu percebo, meus irmãos, que este é o momento de você avaliar esta pergunta: o que comove o seu coração? Em nome do Senhor Jesus, não passe desse momento sem pensar. O que comove o seu coração? Olhe para dentro da sua família. O que toca o seu coração? Olhe para os seus vizinhos. O que toca o seu coração? Olhe para as pessoas desempregadas. O que toca o seu coração? Olhe para o seu bairro. O que toca o seu coração? Como você poderia usar o que move o seu coração para solucionar os problemas que Deus está mostrando bem à sua frente, os grandes problemas? Como você poderia usar o que move o seu coração para atender esta causa? Talvez sua habilidade é ser um empresário e oportunizar homens idosos, mulheres com filhos sozinhos, sem pai, pessoas com deficiência. Eu fui tocado quando estava em Bogotá. Fomos a um restaurante com o pastor Juan, e ele fez questão de destacar que naquele restaurante só trabalhava a mulher que era a cabeça de família. E o que é mulher cabeça de família? Era um lugar onde somente mulheres que não tinham maridos, que os filhos não tinham pais. Era uma exigência: você só pode trabalhar se você for uma mãe sozinha. O que movia o coração deste homem? Não quero deixar essa mulher sem emprego para cuidar dessa criança. É só assim que eu posso mudar a minha nação, dando oportunidade. Por isso que eu falo para vocês, me dá nojo dessa esquerda maldita do Brasil, que ao invés de abrir portas para as pessoas, oportunidade para as pessoas, dão bolsa para as pessoas.
Como eu disse, se eu tivesse recebido bolsa, eu era um pedinte de esmola na rua. Mas porque recebi oportunidade, a minha realidade foi mudada. Isso me toca o coração. O que é que move o seu coração? Talvez seja algo relacionado a fazer refeições. A única coisa que eu sei é cozinhar. O que move o seu coração? Fabricar móveis, restaurar coisas velhas. Eu me lembro de Dona Arlene quando fala de fazer coisas. Porque desde que eu conheci Dona Arlene, a nossa matriarca, ela é a esposa do primeiro pastor dessa igreja. Dona Arlene, eu nunca vi Dona Arlene sem fazer nada. Ela está conversando, ela não para de conversar. Aqui a mão, ó. A mão fazendo o quê? Crochê. O tempo todo, o tempo todo. Essa semana, eu estava falando com uma pessoa. Semana passada, fomos ao Termas, naquelas aguinhas quentinhas. Estava um dia chuvoso, assim, aquela aguinha bem quente. E lá conversando com uma senhora, disse: pois então, Dona Arlene, ela ia lá na minha casa. Nunca parava de falar e nunca parava de fazer alguma coisa com a mão. E por quê? Porque ela tinha dentro dela algo que movia o coração. Ela queria fazer algo pelas crianças. Queria fazer algo para mudar a realidade. Vocês são testemunhas de quantas pessoas nós temos dentro da nossa igreja que foram transformadas pela paixão que movia o coração de Dona Arlene. Esse pastor que vos fala teve a vida mudada e transformada porque a Arlene não mediu esforço. Foi para a nossa casa, levou comida, levou Bíblia. E essas ações mudaram a minha vida, oportunizaram a minha vida. Neste mundo que nos cerca, os muros estão partidos como Jerusalém de Neemias. É crianças com fome, é aborto de vidas incontáveis, é tráfico de seres humanos, é extrema pobreza, são os milhões de pessoas que nem sequer conhecem o nome de Jesus. O que falar da iniquidade estabelecida na vida de muitos líderes e políticos brasileiros? Sua séria preocupação com um dos graves problemas deste mundo poderia lhe ajudar a resolver qual oportunidade eu vou agarrar. Então eu vejo, irmãos, que isso tudo se relaciona com esta pergunta: por que Deus me colocou aqui neste mundo? Nós deveríamos nos perguntar isso todos os dias. Senhor, eu levanto hoje, por que eu estou aqui vivo, Senhor? Por que eu estou aqui nesse dia? Será verdade que ainda eu estou aqui só por mim mesmo, Senhor? Será que a única razão de eu estar aqui neste mundo é de me manter sobre a terra, tornar a minha vida mais confortável? Será mesmo? Será que tudo resume a galgar degraus cada vez mais altos? Irmãos e irmãs, todos nós temos respostas para tais perguntas. Temos, e isso se justifica pelo fato da verdade do reino de Deus, da realidade espiritual e de um destino eterno no grande universo de Deus estar escrita no nosso coração. Portanto, qual é o seu problema? Se você tem um problema pequeno, você precisa trocar de problema. Você precisa de um problema do tamanho de Deus, que você não possa com ele, mas que Deus pode e que quer usar você para fazer uma grande diferença. Por que você ainda está aqui? Deus age a partir daquilo que mexe com o nosso coração. O que mexe com o seu coração? Por fim, gente de alma grande não esquece que a recompensa, ela é consequência do trabalho. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer uma afirmação muito clara, que eu vejo que muitas pessoas, quando entram na oportunidade de Deus, acham que vai cair no colo aquilo que Deus quer que... Não, a oportunidade é divina, então Deus não vai ter esforço, não vai ter nada. Aqui, deixa eu fazer uma palavra que eu li esses dias. Deus tem uma minhoca para cada pássaro, mas Ele não joga a minhoca dentro do ninho. O pássaro tem que sair para buscar a minhoca. Pessoas de alma grande, ela não esquece que as oportunidades divinas andam de mãos dadas com o trabalho. E é certo que Deus nos abençoará. É verdade, irmãos. É certo que Ele nos dará tudo que nós precisamos para conquistar a vitória. Mas Ele não nos isentará do trabalho. Ele não nos isentará da boa atitude. Ele não nos isentará do esforço. Como eu disse, existem muitas pessoas que perdem as portas abertas porque se concentram na recompensa. Não se lança ao trabalho, não se lança nas oportunidades que Deus lhe deu. Paulo, ao entrar na porta que Deus lhe abriu
para executar aquilo que mexia, aquilo que comovia, a razão pelo qual ele estava no mundo, aquilo que movia o seu coração. Ele precisou enfrentar trabalho duro. Sim, ele teve que enfrentar trabalho duro. Ele mesmo testemunhou sobre o trabalho duro que o trajeto da oportunidade divina exigiu dele. Veja como é que está escrito em 1 Coríntios capítulo 4, no versículo 11 e no versículo 13. Ele diz: até agora nós estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos; quando perseguidos, suportamos. Olha o versículo 13: quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, parece que tem hora que a gente se tornou a escória da terra, o lixo do mundo. Veja o que Paulo coloca aqui. Mas Paulo, ele entrou nesse trajeto. Esse trajeto não assustou Paulo. A alma de Paulo não era pequena, foi por isso que ele não se assustou. A alma dele não era pequena. Paulo tinha uma alma grande. O problema de Paulo não era do tamanho de Paulo. O problema de Paulo era o tamanho de Deus. Veja que Paulo, ele não nega que de todos os lados ele se sentia pressionado, mas ele diz: não desanimado. Veja que Paulo, ele não confundia pressão com desânimo. Ele não nega que por momentos ele ficou perplexo, mas não desesperado. Ele não confundia perplexidade com desespero. Paulo não nega que foi perseguido, mas não abandonado. Ele não confundia maldade humana com abandono divino. Paulo não nega que muitas vezes se sentiu abatido, mas não destruído. Ele não confundia abatimento temporário com destruição definitiva. Paulo cria que ele sempre ressurgia das cinzas. Ele era resiliente. A postura de Paulo é outra. Ele mesmo escreveu essa postura em 2 Timóteo capítulo 4, verso 18, quando ele diz: o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Veja, irmãos e irmãs, Paulo não nega o fato que as oportunidades divinas estão ligadas a trabalho duro, mas Paulo já sabia o final. Deus o levaria salvo, a vitória seria dele, iria terminar bem. Ele não se acovarda. Paulo não nega o fato que as oportunidades divinas estão ligadas ao trabalho duro. Sim, as oportunidades divinas combinam com o trabalho duro. Por isso Deus diz: entre pelas minhas portas que eu abro. Pegue as oportunidades que eu lhe dou, mas não romantize a vida. Você vai ter que regaçar as mangas. Você vai ter que se lançar ao serviço. Nós não podemos nos acovardar frente às dificuldades e à falta do apoio humano. Veja, meus irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz assim, olha a atitude de Paulo, ele diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram da nossa vida fácil? Não. Do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga, 6 horas de serviço por dia? Não. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém enquanto lhe pregamos o evangelho de Deus. Veja, irmãos, Paulo sabia que trabalho dá trabalho. Tem pessoas que não têm trabalho por causa disso. Porque trabalho dá trabalho. Não, pastor, esse trabalho é muito pesado, eu quero mais leve, na minha área. Que área, irmão? Qual é, irmão? Não, eu estou aceitando de gerente para cima. Trabalho dá trabalho, irmãos. Dá vontade de correr dele, de fugir dele, mas dá. A oportunidade divina está andando de mão dada com o trabalho. A recompensa por entrar na porta aberta por Deus está no final. A recompensa deve motivar você, mas preste atenção. Mas se a recompensa desviar você do trabalho, que é o trajeto da oportunidade que ela exige, você não vai receber. Você vai perder a oportunidade. Existem muitas pessoas que focam tanto na recompensa que esquece que o trabalho dá trabalho. Muitos acham que a recompensa divina não exige trabalho duro, que o caminho poderá ser suave, que tem que ser suave, tem que ser tranquilo, mas não. O caminho pode não ser suave, mas sabe o que acontece? Deus lhe fortalecerá. A sua alma grande lhe empurrará para frente. O que move o seu coração não lhe permitirá que você saia do caminho.
seus olhos se levantará para o céu, e Deus, em momento estratégico, vai deixar brilhar a coroa que lhe aguarda, para você só ter um vislumbre do que lhe aguarda, do que lhe espera. Jesus mesmo lhe falará nesses momentos estratégicos. Ele vai falar aquele momento que você está assim, morrendo. Como me chegou essa semana, um momento assim de sufoco, de tristeza. Uma pessoa com uma palavra: pastor, o seu livro chegou na minha vida. E quando eu li aquele livro, Deus falou comigo, Ele mudou. Hoje vocês viram isso no testemunho aqui. Talvez você leia isso daí, que coisa boa que os livros da nossa igreja vão para mim, irmão, vocês não sabem. É um negócio, é um brilho da coroa que Deus está mostrando em Jacó. Você vai receber um dia. Eu já registrei isso na minha palavra. Olha, Jacó, que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Olha o que está escrito lá. Jesus dizendo: eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Irmãos, eu creio que esse vídeo que nós vamos ver agora fecha o assunto que nós estamos falando de uma maneira espetacular. Por favor, veja comigo esse vídeo. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Fabriciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família. Moisés teve que atravessar o deserto. Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa, entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Sempre aqui nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Feche os seus olhos nesse momento. Pai Celestial, eu te agradeço, ó Deus, por esse momento precioso que o Senhor está nos chamando a atenção sobre a nossa vocação, abraçar um problema do teu tamanho, Senhor. Eu creio que o Senhor está aqui hoje tocando no coração de homens e de mulheres para saber que é verdade. Deus não vai deixar faltar nada. Desde que nós entremos pelas oportunidades cujo problema é do teu tamanho, Senhor, o Senhor vai prover o livramento, o Senhor vai prover o fortalecimento e a bênção. Obrigado pela tua palavra, Senhor, em nome de Jesus.
Missionária Central de Maringá.